Eu sempre digo que eu me encantei com esse tema lá atrás, faz 42 anos. Eu e um colega de sala fomos criar o grupo de jovens e era a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. E eu era o único branco. E ali eu entrei em contato com a nossa história, com milhões de questões relacionadas ao racismo e tal. Mas o que me encantou de ficar no tema não foi as dores, porque isso a gente viu de perto, mas foi também essa riqueza da diversidade, como aquilo ampliou minha vida, como fez pensar sobre mim, sobre a minha branquitude. O contato com a diversidade me abriu os olhos, claro, depois eu fui persistindo nisso, estudando, lendo, vendo coisas sobre o tema, fiquei. Fiz muita coisa na vida, fui da ONU, fui de governo, fui de tanta coisa. Quando eu entrei no meio empresarial, com essa crença, assim, as empresas são parte do problema, mas também são parte da solução. Nós, empresas, geramos impactos negativos, mas também geramos impactos positivos e podemos gerar mais. E aí eu participei, porque me deram essa liberdade, o Bank Boston. A gente trouxe para o Brasil a conversa de responsabilidade social empresarial. Ajudamos, apoiamos o Instituto Etos, eu fiz parte lá do time, ajudei a elaborar os indicadores Etos. Foi Oded Grajew que insistiu muito de colocar o tema de diversidade nos temas de responsabilidade social empresarial, agenda de sustentabilidade do planeta, aplicado para as empresas. E ali eu tive o espaço de poder desenvolver aquilo que eu sempre acreditei. E naquele momento era a solidão de você lidar, às vezes, com temas que ninguém está vendo muito. Era uma ou outra empresa, uma ou outra pessoa que queria, e vale a pena. Tem causas que são perdidas, tem coisas que não vão dar certo, e mesmo assim vale a pena lutar. Não é o nosso caso. Estamos aqui, ó, nós e um monte de outras pessoas hoje falando de diversidade, inclusão e os seus desdobramentos em torno disso, o coração dessa ideia de você olhar para a gente na sua pluralidade de características, de ideias, tal, e com seus temas todos. Então vale muito a pena. Primeiro que a gente tem que desejar envolver a liderança. E aí, de novo, um olhar positivo. Então, logo no comecinho da Tchá, eu já fui com a alta liderança e fiquei encantado com essas pessoas. A gente precisa, claro, desenvolvê-los no tema. Esses temas todos exigem desenvolvimento. Mas que gente incrível que precisaria falar sobre isso. E havia resistências. Vamos já falando com humildade. Primeiro, para a gente já desenvolver uma crença. Então, a articulação dessas lideranças se dá a partir desse olhar também, de olhá-los com admiração. São grandes pessoas. Eu tive o privilégio, ao longo desses anos todos, de estar com essas grandes figuras, gente que tem um entendimento do tema do jeito deles, não vão ser ativistas como eu, não vão às vezes falar de uma maneira mais apaixonada como eu, mas eles fazem uma conversa que é importante que a gente entenda, assim. E isso foi parte dessa construção que eu ajudei aqui no nosso país. Como eu estava sozinho, eu precisava bolar estratégias de chegar nas pessoas, treinamentos, desenvolvimentos, encontros, técnicas, mas ao mesmo tempo eu precisava olhar para as estruturas. Isso não é um tema para ser um projetinho a mais, um enfeite dentro da empresa. Isso é um tema da estrutura de um negócio novo, conectado com o século XXI, com os desafios que a gente tem. Então, precisa pensar a estrutura, gestão empresarial, essa coisa toda. Isso aproximou bastante da liderança empresarial, gerou uma confiança. E quando fala em liderança, e pessoas em geral, é importante pensar em confiança. Confiar por quê? Porque eu não vou ameaçar? Não. É porque eu vou ameaçar e muito com as questões, com as coisas todas, mas estamos juntos, né? Como educador, eu fico muito realizado nessa atividade, mesmo hoje trabalhando com empresas, com a alta liderança, com os executivos, com a coisa toda, porque é um trabalho gostoso de você ajudar, você compartilhar visões e fazer essa caminhada aí juntos. Diversos somos todos, que virou até o nome do meu livro. Por que eu criei esse slogan? Lá no Bank Boston, eu já percebia isso. Quando a gente começou a falar de diversidade, eu via, assim, os meus colegas dizendo, eu, os diversos, o Reinaldo está com essa ideia aí de trabalhar com os outros. E preciso criar um slogan que gere o senso de pertencimento, até porque se você não gerar senso de pertencimento, como é que você vai se engajar? Algumas pessoas estranharam, falaram, você está banalizando. Não, estou criando uma estratégia de envolvimento. Nós somos todos parte da diversidade e sempre tem isso, né? As semelhanças, as diferenças, as conexões que a gente estabelece. E aí a gente está falando muito da demografia, que é um grande ausente em todos os espaços, mas também no que isso significa das relações nossas, que é outra coisa do conceito aí que é importante. Diversidade e inclusão, ou inclusão e diversidade, a gente vai mexendo nos termos. Diversidade trataria mais, didaticamente falando, da qualidade
qualidade da demografia. E a inclusão trataria mais da qualidade das relações. Então, as duas coisas são importantes. Você vê, a gente não precisa dominar profundamente, como antropólogo, sociólogo, todos os temas, porque é muito complexo a questão do racismo, a questão do machismo, mas você propor para as pessoas uma reflexão sobre isso, uma vivência sobre isso, você ter esses espaços de reflexão, de você calçar o sapato do outro, esses exercícios ajudam a gente a acelerar esses aprendizados para a gente poder ir mais longe, né? A gente precisa pensar juntos a próxima década para avançar nos números, na demografia e na qualidade das relações.